Vamos chamar agora a Maria de Lourdes Freitas, que também é nossa colaboradora aqui no Janelinho, para fazer a sua apresentação. Bom dia, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro. Bom, nós já tivemos excelentes palestras hoje, já fazendo toda a introdução para o trabalho, é só dar uma continuidade no terceiro chakra. Nós vamos talvez repetir algumas imagens aí, porque a gente não fez uma troca, né? A gente só fez algumas, onde tem todos os nossos chakras. Eu estou responsável pelo terceiro chakra, o chakra umbilical, o chakra plexo solar. E nós já falamos aqui, ouvimos muito bem, né? Somos energia e os chakras são centros de consciência, centros de luz, centros. E esses 7 chakras, eles expressam um estado de perfeição. E nós vamos ver os aspectos, assim, quando eles estão bem posicionados, girando no sentido horário, no sentido de luz, como também aqueles que estão desacelerados ou desequilibrados. Tá? Já vimos então alguns trabalhos, tanto com o Dr. Dorival quanto o Dr. Ismael, né, sobre os chakras, vamos só estar repetindo alguns aspectos. Né? O responsável da parte minha é o terceiro chakra, chamado em sânscrito Manipura, também chamado de plexo solar, algumas literaturas esplênico. E eu acho que é importante também mencionar que a literatura dos chakras é muito vasta. E nós estamos aqui trazendo o mais tradicional, que são os 7 chakras. Por que eles são considerados 7? Porque são pontos, né, de convergências de energia que passam 21 vezes em cada um desses pontos que a gente está mostrando. Tá? Nós temos alguns sistemas que falam em 9, em 12, em 22, 49. Nós trabalhamos aqui com esse aspecto, ao qual se torna, acho que, mais até fácil de trabalharmos, né, em termos de energia. O chakra Manipura, ele tem a cor, então, o amarelo, tá? Amarelo da vida, da luz, do sol, né? O terceiro, tá? O elemento é o fogo, e nós vamos falar também mais à frente, né? O Ismael ainda trouxe essa questão do fogo, e a gente vai ver que a gente estuda eles de forma separadinhos como uma forma didática, mas na verdade é muito integrado. Nós estamos falando, né? Às vezes de um interfere ou está de uma forma integrado com outros, né? O sentido é a visão, tá? Tanto é que em termos da medicina chinesa, em termos dos meridianos, quando se tem que está ligado à área digestiva, né, o plexo solar, ele tem uma ligação fígado com os olhos, né, Dr. Dorival, professor que trabalha com essa área, né? Se a gente está com desequilíbrio do fígado, vai interferir porque são pontos reflexos, né? E o princípio é o poder, tá? Aqui nós vemos todos, nós vamos ligar mais o aspecto do plexo solar. Ele é Manipura, está uns 10 centímetros mais ou menos acima do nosso umbigo, mais próximo daqui da boca do estômago, tanto é que está todo ligado à digestão, tá? As glândulas são as suprarrenais e pâncreas, tá? Ligados, e o número de pétalas são 10. Nós vamos ver aqui outro aspecto que fala no sentido do equilibrado. O plexo solar, quando é equilibrado, ele está perfeito, ele está em funcionamento com o metabolismo da digestão,
a parte das emoções, de sensibilidade, principalmente no nível das emoções. E quando ele está em desequilíbrio, a gente observa nervosismo, irritação, choro, muito cansaço, porque esse é o chakra do fazer, da ação, tá? Que aparece um pouco, já coloquei um pouco maior, né? Depressão, tristezas, toda a parte que envolve a parte de gestão, né? Obesidade, né? A parte de tanto da falta como excesso, a gente já vê que desequilibra, né? Esse chakra é chamado de plexo solar, muito, ou gástrico também, tá? O elemento é o fogo, a cor amarela. Ele tem bem no centro aqui um triângulo invertido. O que significa esse triângulo invertido? Né? Parece que olha, será que negativo? Não. Ele está relacionado ao elemento terra, é terra. Né? Então nós temos 3 chakras ligados à terra, que é o chakra básico, né? Primeiro, segundo e terceiro chakra estão ligados à terra. Então ele está ligado diretamente ao centro da terra, a mãe terra, Pachamama, Gaia, né? E aí a gente já pode trazer uma indagação que foi colocada, né, Ismael, na questão das cores, né? Nós temos as cores no Oriente e no Ocidente são diferentes. Porque no Ocidente que nós estamos, né, nós estamos aqui no hemisfério sul, hemisfério, né, nós estamos ligados, temos ligados ao centro, né, a linha do Equador. Então, nós temos chakras, nós precisamos estar nos elevando para buscar a espiritualidade, né, da terra para o espiritual. No hemisfério norte é invertido, né? Então eles têm que trabalhar mais essas questões ligado para nós da terra como o lado espiritual para eles, tá? Então a gente vai ver, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai ler alguns livros que são traduzidos, que às vezes estão traduzindo literalmente. Então quando a gente vai ver que temos essas questões do hemisfério sul e norte, nós temos que ver que para eles é invertido que o nosso, tá? Eu já li livros, digamos, de Feng Shui, que é justamente tudo o inverso, tá? Então a gente tem que ter esse cuidado para, se for feita uma tradução literal, nós não podemos utilizar da mesma forma, né? Então nós utilizamos como as cores mais espiritualizadas, as cores que a gente vai ver depois nos trabalhos posteriores, né? Que é o azul claro, azul índico, o violeta. E nós, né, para eles, no caso no nível oriental, eles utilizam as cores que para nós é mais terrena, para eles são mais espiritual. Tanto que os monges usam, né, as roupas amarelas, laranjas principalmente, tá? Então, o mantra, né, é de aspecto, a gente vai ver a imagem, o som é Ram, né? O som espiritual, o mantra é o agir. Este é o chakra da ação, do agir. Por isso que muitas vezes as pessoas cansadas, parece que não saem do lugar, parece que estão muito... Então elas têm provavelmente alguma dificuldade, algum desequilíbrio nesse chakra, né? As glândulas são adrenais e pâncreas. Os órgãos são principalmente o aparelho digestivo, fígado, baço, vesícula, tá? A psique é a vontade, né? Se eu não tiver a minha vontade, a minha ação, eu posso dizer, né, movimento, levanto da cama, eu posso pensar, mas eu tenho que ter ação para isso. Não posso só dizer levanta, eu tenho que ter ação, tenho que ter essa energia, tá? A identidade aqui é o ego ou personalidade. Ainda estamos nesse nível, né, ligado mais aos aspectos da Terra. O que a gente observa atualmente com as mudanças que estão acontecendo no planeta, ainda bem, né, de algumas formas causa alguns desequilíbrios, mas é para o bem, para o melhor, que nós estamos fazendo uma integração, inclusive, dos chakras, né? Não tão separado como estamos ainda vivenciando. A idade de desenvolvimento desse chakra no ser é dos 18 aos 42 meses. E o grande desafio é a timidez, porque esse é o chakra da sociabilidade, né? Aqui nós temos uma imagem, né, das glândulas, tá? Onde que estão ligados, parece esse feijão grande, né, o pâncreas, e as cápsulas suprarrenais também, que estão relacionados principalmente a esse chakra, o terceiro, tá? Emoções e poder, tá? Equilibrado, inspira autoaceitação, forte motivação e assertividade, né?
Então, a palavra-chave é energização. Qual é o elemento que tem mais energia que a gente conhece? O Sol, né? Justamente o Sol é que governa, né? A gente diz assim, tem o rei na barriga, né? Então, a energia do Sol, do amarelo, do girassol, do mel, né? Então, essas representações que é ligado, né? O que mais que nos lembra também essa cor? Ouro. Então, é o chakra da materialidade. É a nossa ação que vai trabalhar com a questão da materialidade, né? Esse chakra, então, relativos muitos a situações ligadas às emoções, aos sentimentos. Então, enquanto que mais que a gente estiver com eles alinhados, mais estaremos, então, ligados a nossas emoções com equilíbrio. As emoções de medo, de raiva, desse desequilíbrio vão desequilibrar. Porém, tudo faz parte. Onde é que está a nossa força? Em tudo. Onde é que está a nossa fraqueza? No exagero. Tá? O que existe de exagero é onde vai desequilibrar. Aqui no chakra gástrico, ele vai estar correlacionado à autoridade, né? O poder. Poder e autoridade são ótimos. Em que situação é que vai desequilibrar? Quando a gente usar exagero, no autoritarismo, né? na parte coercitiva, né? não respeitando o outro. O primeiro chakra, ele está relacionado, né, à sobrevivência. Se nós vermos em termos da evolução do planeta Terra, no primeiro momento, o homem, ele buscava sobrevivência, se alimentar, comer, dormir, né? E ele é um. Ele buscava isso na sua própria sobrevivência. Na medida que ele foi evoluindo, ele já buscou o outro, eu e o tu, né? Que já entra o segundo chakra. E aí a necessidade desse relacionamento, do prazer, do contato, da entrega, da troca. E no terceiro, o que a gente observa? É eu, o outro, já e o nós. É o social. E nesse social começou a haver a necessidade de ter as agremiações, associações, o poder, né, o comando, a hierarquia, nessa evolução. Então tem a relação eu, o outro e o nós, esse todo, esse social. A gente falou da questão da emoção, da timidez ou da dificuldade da sociabilidade para isso, né? A pessoa poderá ver essas voltas em um conflito interno que daria origem a uma preocupação com a dominação e com o controle sobre outras pessoas. Então o controle é algo bem presente nesse chakra. A gente sabe, como eu disse, tudo é positivo, desde que não exagere, né? A questão nesse caso transforma-se num conflito entre dominação e submissão. Algumas indagações a gente pode já fazer. Como é que está cada um dos nossos chakras, né? A gente já está vendo o primeiro, o segundo, o terceiro, aqui, né? Um dos aspectos, assim, eu sou mais submissa ou eu sou mais tirana? Como é que está esse equilíbrio entre, né, a submissão? Na submissão nós temos as questões também de ser vítima, vitimização, né, que está ao lado mais das emoções ligado à criança e não ao eu adulto, está no nível da criança. E também o nível do pai, o pai crítico, né? São termos usados do Eric Berne, né, da análise transacional, né, do aspecto da criança, do pai crítico e do adulto. Então, quando a gente está na situação como vítima, como submissão, como aspectos de rejeição, eu estou lidando com o meu lado da minha criança, né, da minha criança. Não a criança natural, a criança, né, que está em sofrimento. E não é adulto que sofre, é a criança que sofre. Ou nós estamos, em função disso, né, cobrando, né, criticando, julgando, que aí também nós estamos neste nível, né, das emoções, utilizando o nosso pai crítico, nossa crítica. E em várias situações, pense em uma situação que cada um esteve em uma situação de conflito, uma dificuldade. Pode ser uma situação recente, só pense, como é que cada um agiu naquela situação?
Houve aceitação, houve compreensão, ou fiquei chateada, triste, magoada, ressentida, rejeitada, abandonada. E com isso, o que eu fiz? Critiquei, briguei, cobrei, julguei. Aí a gente está nos dois, tanto da criança quanto do crítico. Ambos estão na situação de passado. Porque nós vamos colocar esse chakra em equilíbrio quando a gente assumir o nosso eu adulto, eu responsável, eu presente. Porque quando eu estou virado de costas para a vida, eu estou olhando o meu passado. E eu preciso resgatar essa minha criança que sofre. Dar um bom lugar. A tendência das pessoas é querer rejeitar. Não se rejeita nada. Tudo pertence. Aqui a gente vê muito o desequilíbrio nesse sentido. Tudo pertence. Os bloqueios estão que a gente quer jogar fora. A gente quer colocar debaixo do tapete. Não existe mais nem tapete, né? A gente é de encarar. O adulto encara. O adulto olha de frente. Sente o presente. A presença. É a presença cura. É dar um bom lugar a essa criança. É dar um colo. O que mais a criança precisa? De um colo, de uma atenção, de amor. Nós vamos ver bem essa questão de amor no próximo trabalho, né, do quarto chakra. Mas aqui é a base para que a gente possa ir para o próximo chakra. Aqui é questão de evolução. Algumas pessoas vão se identificar mais, talvez em equilíbrio ou equilíbrio de alguns dos chakras, mas na verdade nós precisamos estar com todos eles em equilíbrio. Mas cada um de nós, quando nascemos em termos de evolução, temos um propósito de talvez trabalhar um pouco mais algum desses chakras. Em termos de doenças, a gente tem chamadas doenças kármicas, aquelas que a gente já traz, em função das nossas vivências passadas, em termos dos nossos ancestrais, e temos que envolvem muito o nosso físico, as doenças chamadas kármicas, aquela que a gente já traz. As doenças emocionais, elas estão muito relacionadas ao nossa vida agora, como eu lido com a vida, como eu faço a minha vida. E o terceiro tipo de doenças são as chamadas doenças evolutivas, de evolução. Qual é o chakra que eu vou estar ligada, onde eu tenho que fazer a minha evolução como ser nesta vida? E a gente está observando, né, que as pessoas nessa transformação, a gente vai ver um pouco mais nos chakras posteriores, se eu não quero entrar lá, que é onde a gente está vibrando, e ainda bem, não tanto nesses mais básicos, porque a gente está em evolução em termos de planeta Terra e de cada um. Mas muitas vezes a gente também tem que fazer um olhar e realmente ver, porque se eu estou trabalhando em meu espiritual e de repente eu entro em sintonia com as minhas emoções, e das quais eu não consigo lidar, eu caio. E é justamente isso que nós estamos, em termos de planeta agora, fazendo essa mudança, essa ascensão. Deixando de sermos seres reativos, que é a base, né? A base. Deixando de sermos emocionais, que está bem dentro de acordo com o que estou agora falando, deixando de ser seres pensantes para ser seres vibrantes, de vibração. E a gente se comunica por vibrações. Então temos que curar. E o curar não é jogar para fora. Ao jogar a gente abandona. E esse é o chakra que a gente trabalha muito, essa questão do pertencimento. Tudo que eu jogo para fora, eu abandono, eu esqueço. E a gente precisa fazer uma integração. Digerir. Justamente esse chakra trabalha com a questão da digestão, né? Está relacionado à digestão. Esse aqui é a imagem, né, das pétalas, são 10 pétalas, podem contar, todas elas vão ter 10 pétalas, aonde tem o aspecto principal esse triângulo voltado para a Terra, tá? E nós temos depois o triângulo voltado para a luz, tá? E que a gente, ao fazer o símbolo de Jesus, como é que é o símbolo de Jesus? É o losango, e é a união dos dois triângulos, assim na terra como nos céus, tá?
E se a gente fizer uma integração deles, que a gente vai, estou entrando um pouquinho no chakra das meus colegas aqui, na questão do amor, a gente faz uma integração, que é a estrela de 6 pontas, né? A estrela de Davi, que é a integração da terra com os céus. Né? Manipura, né? É o chakra do poder. Eu posso. E para isso eu tenho que ter ação. Eu faço. O terceiro chakra é o centro da força e autoestima. Aqui está relacionado à autoestima, aquilo que eu mencionei antes. O quanto eu me empodero, quanto eu me dou o valor e quanto me deram o valor. Eu só posso dar aquilo que eu já recebi. Então, relaciona-se então com como a gente age no mundo. O que eu faço? Tá? Representa a nossa capacidade de reconhecimento das nossas próprias forças e de como direcioná-las para uma existência equilibrada, confiante e pós-ativa e proativa. Tá? Aqui nós também vamos olhar o quanto, né, o Nael colocou muito a questão da gratidão no segundo chakra. E é uma continuidade. Para que eu possa me empoderar, eu também tenho que valorizar aquilo que quem me deu, né? Quem deu a luz, quem me deu a vida? Os pais. E certamente eles deram a melhor forma que cada um pode dar, aquilo que eles já tinham. Então, para que eu possa seguir à frente, eu tenho que estar bem com o passado, com quem me deu a luz, quem me deu, fez vida, fez luz, né? Energia. E esse chakra é responsável pela energização do sistema digestório e considerado o chakra das emoções inferiores, tá? Das emoções como um todo. Nós temos essa imagem, tá? Já foi explicada em termos das nadis, todas as energias, né? Masculino e feminino, que vão se intercalando, né? E que passam por todos os chakras. Essa imagem é uma imagem de representação do terceiro chakra para mim. É a imagem do girassol e da abelha, do mel. O mel, ele é muito poderoso. O mel, ele é um dos poucos alimentos que ele não recebe radioatividade. Se chegássemos, em todas as orações que nunca chegue isso, de uma bomba atômica, o mel, ele não absorve a radioatividade. Claro que as abelhinhas seriam mortas se tivesse uma questão de radioatividade deste nível, mas o mel é um dos mais poderosos alimentos. E eu já vou aproveitar falando de alimentos aqui do chakra, desse chakra umbilical, gástrico. Ele trabalha muito com as emoções, né? Que tem entre tristeza, as raivas, os medos. Então, um alimento maravilhoso e poderoso para a gente poder trabalhar mais esse chakra é o alecrim. O alecrim, né? Realmente, a própria palavra já diz alegria. Olha que cor mais radiante de alegria que o amarelo, né? O amarelo é vida, é sol. Então, da gente tomar sol, da gente, né? O mel, o alecrim macerado, né? Inspirar como água para tomar, né? Ele é indicado em vários alimentos, inclusive pode até diminuir, por exemplo, o sal, porque ele pode dar mais sabor ao alimento. Então, o alecrim é fundamental para nós, tá? Da gente poder receber energia, da gente passar a mão, né, no alecrim e passar essa energia no nosso corpo. E outro alimento muito interessante, que é o azeite de oliva. Também lubrificante, energizante, cicatrizante, né? Trabalha com as nossas energias, trabalha com as nossas emoções, tá? Ele é fluídico, né? Então, da gente poder. Então, é o plexo das emoções e do poder. Para que eu possa subir à frente, que eu possa subir para o próximo chakra, que é do amor, eu preciso estar empoderada, eu posso estar com minhas emoções equilibradas. Como posso? O amor puro, o amor incondicional, se as minhas emoções ainda estão. Na verdade, tudo faz parte, né? Então, pré-solar trabalhar autoestima, foco para ter ação, né?
determinação e brilho pessoal. Somos seres espirituais num corpo humano, um corpo físico. E por longo tempo, por uma série de razões, fomos ensinados a não dar valor ao nosso brilho pessoal, a nós, né? Por função de, né? Vou exagerar um pouquinho, né? Da qual foi realizado isso com a questão de poder. Quem está no poder estava evitando que outros também estivessem no poder, tá? E vou entrar para falar disso um pouquinho relacionado ao segundo chakra, Ismael, nesse sentido, que está ligado à sexualidade, tá? A questão da sexualidade, olhando para os animais, quem é que dá o ok em relação da sexualidade? Feminino ou masculino? Feminino, né? Quando a fêmea está no cio, ela libera os seus feromônios, o seu cheiro, né? Nós também. Só que os homens e mulheres não precisam somente do período mais fértil, que é o período período da ovulação. E em termos, por necessidade de poder, de fazer que nós não evoluíssemos, ficássemos trancados só na sobrevivência, só estarmos sobrevivendo aqui, o que aconteceu? Foi não permitido que a sexualidade pudesse ser algo mais aberto, né? Ismael colocou muito bem, de crescimento e de evolução. Por muito tempo ficamos só na vibração do primeiro, como o Dr. Dorival colocou, na sobrevivência. Porque o prazer não era permitido, era negado, e ainda é, que é a repressão. A pior. Se a gente for em termos de cromoterapia, ver as cores, a cor da repressão é o preto, né? Então, onde a gente colocar uma pitada de preto em qualquer uma das outras cores, a gente coloca a repressão. O grande problema nosso de evolução está na repressão, está na negação e não viver. Então, assumir o nosso poder, assumir o nosso brilho, assumir a nossa vida é o nosso grande chamado. Somos seres de luz, tá? Focando no amarelo aqui, no amor e pertencimento, né? Grupos, poder, relacionamentos, família, amizade, sexo, está relacionado a este, né? Que é o poder. Então, para que possa ter o poder, eu tenho que saber lidar com quem está acima e quem está abaixo. O princípio da guerra, do conflito, da doença, é eu me sentir mais ou menos. Não reconhecer no outro ser de luz, nem em mim no outro. Porque se eu me sentir mais, estou inflando meu ego, estou me sentindo poderosa, fazida, né? E se eu me sinto menos, me sinto pequeno. Nenhum dos dois eu estou no meu presente, no meu responsável, na minha dimensão quântica. E falando nisso, eu quero fazer um pequeno exercício com vocês agora. Cada um pense numa situação de conflito, né? Não sai muito da posição de vocês, tá? Não se organize como está, né? Só tente sentir assim. Lembre de alguma situação que causou desconforto. Qualquer um. E nessa posição que vocês estão vibrando, talvez na situação de vítima, como a criança, de sofrimento, de abandono. Talvez estão na situação da crítica, do julgamento. E observe o corpo. O corpo é que diz para nós, né? Nosso cabeção, nossa mente não, é o corpo. O corpo, como é que está o corpo de vocês neste momento? Quero que alguém possa me dizer, Sol, que sensação corporal você tem ao se deparar com uma situação de conflito? Você pode contribuir? Encolhido. Que mais? Cansado. Leve ou pesado? Pesado, né? A gente está assim, peso, né?
Então, neste momento, cada um vai ver se você mais está voltado, como você reagiu nessa situação mais, né, a situação da vítima ou daquele que está acusando. Mas existe uma situação que faz com que a gente possa sair disso. Eu pergunto, essa posição que cada um está diante dessa dificuldade, está mais num ponto de interrogação ou de exclamação? Quando você diz curvado, exclamação, assim, curvado, né? Ponto de interrogação, né? Pode ser um parênteses, pode ser uma vírgula, eu consigo colocar o ponto, que é a dúvida que a gente tem, né? Então, neste momento, eu convido que cada um de vocês se coloquem no seu ponto de exclamação. Agora mude a posição. Sentado, ponto de exclamação é reto, não é jogado para trás ou para frente, né? Ajuste um pouquinho. Sintam que vocês estão conectados como aquele triângulo lá no centro da Terra. E o triângulo, né? Conexão com a cabeça mais alto. Mais alto. Muda a emoção, muda a energia dentro de vocês quando vocês se colocam nessa posição. Sim ou não? Sim. Nessa posição, lembre-se do problema de vocês. Mais altivo que tiver, mais conectado com a força divina, a força cósmica e a força da Terra. Tá? De preferência, quando a gente faz circular a energia, a gente descruza pernas, descruza, né? Porque a gente coloca uma certa proteção quando a gente coloca assim. Ao colocar, e de preferência a gente coloca os pés no chão, sentir toda a força e energia da Terra. Estamos aqui, presentes. Aquele problema, né, de preferência de olhos abertos, para vocês sentirem onde é que está, onde é que foi. Foi, exatamente, tá? E agora, nós estamos falando do eu, né? Agora a gente dá uma relaxada, né? Vamos dar uma relaxada. Logo eu trago vocês de novo para outro exercício, porque senão vocês vão estar na posição. Fiquem à vontade. Aqui a gente vai trazer, né? O da qual o Ismael já comentou, da nossa força, né? A força é o forte, eu sou forte, eu faço, eu ajo, né? Isso aqui a gente já comentou, né? Um pouco também. No plexo solar a gente encontra a clareza mental, a luz, a inteligência, a consciência, a alegria, a individualização, a determinação. Temos alguns aspectos de sombra também neste chakra, que é confusão, medo, ansiedade, especulação mental, conhecimento preso ao conceito de prestígio, que é do ego, né? Carência de franqueza, aridez, secura, velhacaria, incapacidade de afirmação e falta de determinação, né? Carência de franqueza é a mentira, é a inverdade, tá? Então nós temos todos os aspectos da qual a gente precisa trabalhar. Estamos no tempo, 5 minutos, o pessoal já está me dizendo, comecei mais tarde já, né? 5 minutos, então tem que correr um pouquinho com vocês aqui, tá? Deixa eu ver o que eu posso colocar aqui. Aqui, acho que esse aqui é interessante, tá? Eu quero colocar para vocês, que vou disponibilizar material, né, que não ficou pronto em função da minha impressora lá, que encrencou um pouquinho. Depois, se vocês quiserem em PDF, a gente pode mandar nas inscrições feitas, ou quem não tem, colocou o seu telefone, o seu e-mail, pode deixar na secretaria, tá? Os chakras aqui, quando ele está doente, é baixa autoestima o terceiro, que é o amarelo, tá? Eu saudável é sem julgamentos, é o assentir, é o sim. É muito mais do que o aceitar, o assentir sim. Sim, está tudo certo. Sim. Sim, para seja o que for, está chovendo, ou tem sol, para a vida, para o outro, sim. Essa é uma palavra, o assentir, que ainda parece um pouco novo para nós, mas é o respeito, né? Retomando, né, em termos, quando ele está em pouca atividade, é a impotência. Quando ele está em superatividade, é a pseudo-onipotência e prepotência que está aqui presentes, né? As virtudes essenciais responsáveis pelo equilíbrio é aceitação, gratidão, humildade, mansidão. E os sentimentos egóicos responsáveis pelo desequilíbrio entram-se então inaceitação, ingratidão, orgulho e rebeldia. Tá?
essa questão da gente colocar aceitação, eu digo assim que é questionável. O que é aceitar? Eu aceito que você esteja usando essa cor. O que representa para você dizer isso? Eu aceito que você tenha cabelos pretos. O que você acha quando eu digo isso? Oi? Teoricamente não seria o correto ter cabelos pretos, mas você aceita como se mesmo assim, o seu ponto de vista fosse o correto. Então isso que você está mencionando é isso também. Quando eu aceito, eu já tenho por trás uma situação de não aceitar. Eu aceito você, que você seja homem, que você tenha cabelo preto, que você use essa roupa, que você use óculos. Então, na verdade, a aceitação aqui, a gente já está no nível de perceber que é muito mais do que aceitar, é assentir, é sim. Como é que eu posso dizer, eu aceito que hoje tenha sol? Olha a prepotência que eu posso dizer que eu tenho, eu aceito que tenha sol hoje. Que prepotência aceitar que você tenha cabelos pretos, olhos pretos ou olhos azuis, entende? Nós estamos no nível da gente estar assentindo, assentir, que é muito mais, né? É realmente respeitar. Eu faço aqui, né? Olha o T, né? Forte, eu faço, desfruto de tudo que eu faço. Eu tenho o poder do fazer. É o elemento fogo, que é o terceiro chakra, né? O elemento fogo, ele cozinha, ele transforma os alimentos, porque o básico do terceiro chakra é a alimentação, né? Eu vou digerir. O fogo, ele consegue derreter o ferro. Somente ele pode. O ferro mais fechado, duro, frio, é com fogo, com o calor, né? Ismael trouxe muitas imagens de fogueiras. A fogueira, o fogo serpentino, o fogo. Qual é o elemento do fogo? Ígneo, ignição. Como é que a gente faz fazer o carro andar, né? Tem que, né? Da ignição, tem que dar o primeiro arranque. Então, isso é a raiva. A raiva, ela é presente, que faz a gente movimentar. O medo para segurar, tá? Então, tudo está presente. O elemento fogo é necessário. O fogo que queima e transforma os alimentos aqui dentro, né? O fogo gástrico, a energia gástrica. Nem de mais, nem de menos, tá? Então, a gente pode usar um pêndulo, né? Para a gente perceber como é que está a energia de um chakra, né? Se ele está no sentido horário, é que eu vou movimentar só para vocês, né? Deixa eu pegar com a outra mão. Facilita, tá? Se eu colocar que ele está no sentido horário, tá? Ele está ok, tá? Tá vibrando. Quanto mais ele vibrar, tá? Pegando a energia da sala, tá? A minha mentalização é a energia da sala. Olha só que energia maravilhosa, tá? Ela está aqui. Se ele estiver em desequilíbrio, tá? Ele vai ser o não. O não, ele fica, né? Ou ele está invertido. Né? Para a gente ver que invertido, né? Mas a gente possa pensar em alguma coisa, né? Invertido. Só pensar, a gente já entra na energia. Sobre isso, pensar. Não disse para vocês pensarem, né? Mas ó, já entramos, né? Energia, então está invertido. Agora a gente vai pensar em uma coisa maravilhosa, tá? Cada um maravilhoso de cada um. Pode ser luz, pode ser alimentação, pode ser esse encontro, né? A energia, ela vibra no sentido mais elevado possível. E cada energia tem uma frequência em hertz, tá? Cada energia. E qual é a energia que faz 1 minuto, gente? Tem que falar sobre isso, né? A Jana faz o papel terrível, né, Jana? De dar o limite lá no tempo. Qual é a energia, qual é a emoção que faz com que a gente fique entre cair ou subir de energia? É a coragem. A coragem tem 200 Hz de frequência energética. 200. Tá circulando uma mensagem falando que está sendo medido o nível de vibração da nossa energia para que pessoas curem câncer, né? Lá menciona a palavra amor, mas na verdade 200 Hz é da coragem, tá? A energia do amor é 500, tá? A energia do amor é 500. Da luz é de 700 a 1000, tá? E qual é a emoção mais baixa? Que está ligado a esse chakra aqui? Vergonha, 20.
10 vezes menos, né? Do que a coragem. Então, por vergonha, por medos, por traumas, por orgulho, por raiva, por desejo, por temor, faz com que eu tenha a vibração baixa. Então, a partir do momento em que eu tenho a coragem da ação, coragem de assumir, coragem de fazer as coisas, me expor, eu fazer, tá? Aqui, eu queria muito falar um pouquinho sobre isso, sobre os equilíbrios dos chakras nos alimentos. Todos os alimentos têm cores e nós precisamos de todos. Uma alimentação bem legal é que a gente possa ter bem colorido, tá? E nós temos que sejam alimentos mais positivos, mais elevados, alimentos saudáveis, para que possa alimentar. Esse chakra ele fala na oração do Pai Nosso, né? Pão nosso que nos dai hoje, né? Então o pão de cada dia, o pão, o alimento hoje, no presente, que a gente tem que estar ligado, né? Então hoje a gente vê muitas pessoas voltadas a uma alimentação mais saudável, vegetarianos, veganos, colocando alimentos que sejam bem saudáveis. Então procurem alimentar não somente o físico de vocês, mas o mental, o emocional, vibracional e espiritual. Tá? A medicina Ayurveda, a medicina indiana, trabalha muito com isso. Os alimentos sáttvicos, que são alimentos sagrados, os tamásicos e os rajásicos, né? Então, a gente poder. E é dentro de nós, o alimento vai para dentro do nosso organismo e vai se transformar. Então, que a gente possa ter muita consciência para que a gente possa trabalhar de forma mais positiva possível, tá? Só queria comentar com vocês, dentro da energia de Umbanda, quem rege o terceiro chakra é o Ogum, tá? As leis é a lei da evolução, tá? De Ugoloê e Nanão, tá? Que é ligado aqui. As pedras do citrino, posso mostrar para vocês, o citrino, tá? Que é a pedra também da sabedoria, dos estudos, né? Então, dentro de casa, quando a gente possa estar tendo as cores, a vibração das cores nas paredes, nas roupas, em tudo, a gente tem uma vibração da qual a gente está mais precisando voltado, tá? Olha o citrino nas cores, não vou falar. A nível de reflexão, vou colocar um minutinho, tá? Olha, já está aqui, já. Porque a próxima palestrante liga nisso. Exatamente. Nós vamos colocar aqui, né? Só para vocês verem. A nível de música também tem, tá? Animais também tem os chakras. Reflexologia das mãos, dos pés, tá? Tudo tem, né? Tudo isso tem a posição, né? Então, observe menos e atue mais. Esse é a energia desse chakra que eu quero trazer para vocês, tá? Tem vários exercícios para a gente fazer, mas da qual a gente não vai ter esse tempo, tá? Para a gente trabalhar, mas vamos ter em outros momentos. Agradeço muito vocês, muita ação, muita energia, muito sol, muita vibração interior e exterior, que a gente possa estar treinando. Desculpa se eu fico um pouquinho mais no tempo. Obrigada. Agradecemos então a Malu Freitas pela sua apresentação e num próximo momento a gente dá mais tempo para ela. Agora a gente